Eu quero deixar uma palavra no seu coração nessa noite. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos. Eu vou começar a falar sobre Atos hoje e vou terminar amanhã. Amém? Abra comigo lá no capítulo 13. Hoje Deus ele vai curar pessoas aqui, amém? O sobrenatural do Senhor, ele vai acontecer aqui no nosso meio nessa noite. Você pode crer nisso? Fala com o seu irmão assim, se prepare, irmão. O trono de Deus vai vir em seu favor nessa noite. Atos capítulo 13, do versículo 1 em diante, fala assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Saulimânia, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Até aqui, coloca a mão no seu coração, vamos fazer mais uma oração? Pai, nós te louvamos pela sua presença nesse lugar, por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite, e te pedimos, ó Deus, que venha sobre nós espírito de revelação. Fala comigo, fala com os meus irmãos, e que a tua palavra, Senhor, ela possa abrir uma estrada larga diante de nós, que vai nos conduzir a um lugar de vitória. No nome de Jesus, amém. Profetiza para o seu irmão, diga para ele: Deus vai falar com você nessa noite. Profetiza para mais uns 2 ou 3 aí, sua boca é um chofar de Deus. Aleluia. Quantos creem? Irmãos, a palavra de Deus aqui fala sobre a igreja de Antioquia. Antioquia naqueles dias, não é? Era talvez o segundo centro de adoração profética mais importante que havia na terra naqueles dias. A igreja de Antioquia, ela nasceu de uma forma inusitada. A palavra de Deus conta assim que houve uma perseguição em Jerusalém muito forte e muitos discípulos foram dispersados e alguns chegaram ali em Antioquia e eles começaram a se reunir como igreja e Deus começou a fazer coisas tremendas no meio deles, irmãos. Coisas extraordinárias foram feitas ali, né? Cegos vendo, paralíticos andando, e milagres extraordinários, milagres de conversão, conversões em massa. A igreja, ela tinha crescido assustadoramente. Então eles convidaram Barnabé para pastorear aquela igreja. E Barnabé, quando chegou ali, ele assustou ao ver aquela multidão de pessoas, aquela igreja enorme que tinha nascido do nada, não é? Ele ficou tão impactado que ele convidou Paulo, e Paulo veio também para poder ajudar a pastorear aquela igreja. E eles ficaram ali por vários anos, pelo menos 14 anos, pastoreando aquela igreja, não é? Uma igreja que cresceu assustadoramente, que tinha feito um reboliço naquela região, que estava se multiplicando assustadoramente, né? E aí então eles entraram num tempo de jejum e oração. Quantos aqui têm sido abençoados pelo Senhor? Olha, meu irmão, eu quero dizer para você que tem mais. Amém? Não se contente com aquilo que Deus já fez na sua vida até agora. Eu quero anunciar para você nessa noite: Deus tem muito mais para fazer ainda. Amém? Quantos creem? Olha, o que nós precisamos fazer, pastor? Então, faça como Paulo e Barnabé e os irmãos lá, o presbitério da igreja de Antioquia. A Bíblia fala assim que eles entraram num tempo de jejum e oração, de busca de Deus, mesmo estando tudo correndo muito bem. Então, não se contente com o que Deus já fez, tem muito mais, não é? Entre num tempo de separação, de busca, de intensa busca pelo Senhor, jejue e ore. Sabe, faça um programa, sabe assim, de santificação da sua vida, de entrega, sabe, de interesse para com Deus, porque Ele vai anunciar o novo dele na sua vida. Amém? Quantos querem viver o novo de Deus aí? Você é a pessoa determinante.
para que isso aconteça. Deus está pronto para anunciar o novo. Agora, a nossa ação no mundo espiritual, aquilo que nós fazemos para que o céu se abra sobre nós, é que realmente é relevante para que o novo aconteça, né? Muitas vezes a gente fica naquela mesmice, anos e anos a fio. Sabe, irmãos, Deus quer fazer coisas extraordinárias. Você pode crer nisso? Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo e Barnabé, aqueles homens de Deus tremendos, irmãos, que tinham caminhado lado a lado com Jesus, estavam ali debaixo de uma graça extraordinária, mas de repente eles queriam mais, e eles entraram num templo. Senhor, fala alguma coisa, faça algo novo, né? E aí então de repente, olha assim, aqui no versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está pronto para nos dizer. Quantos querem ouvir a voz do Senhor aí? Consagre a sua vida, meu irmão, porque Deus vai falar com você, amém? Não é? Olha só, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Não é? Eu amo isso aqui, porque aquela igreja, irmãos, aquela mega igreja, que estava debaixo de uma graça tremenda, ela tinha, apesar de ter um presbitério, né, aquele presbitério ali, irmãos, ele estava completamente à mercê do Espírito Santo. Era o Espírito de Deus que conduzia aquela igreja. É tudo que nós precisamos hoje, que o Espírito Santo tenha primazia, que Ele faça, que Ele dirija, que Ele direcione, amém? Né? Ele precisa dizer: faça tal, vá para a direita, vá para a esquerda, siga em frente, sabe? O Espírito Santo, ele precisa ter essa primazia no nosso meio, né? Olha só, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para uma obra que os tenho chamado. Irmãos, quem era Barnabé e Saulo? Barnabé e Saulo, eles eram os pastores principais daquela igreja, irmãos, não é? Os dois líderes principais que aquela igreja tinha. É como que se o Espírito Santo movesse aqui no nosso meio e dissesse assim: separai-me agora Dias Júnior e Paulo para uma obra que os tenho chamado, não é? A igreja vai ficar órfã? Claro que não, porque o Espírito Santo não perde o controle de nada. Quantos estão entendendo? A igreja de Jesus, ela precisa estar preparada para essas coisas, irmãos, sabe? A obra de missões, ela não pode ser conduzida por pessoas despreparadas, sabe? Nós temos que enviar os melhores. Aqui mostra o primeiro envio missionário na Bíblia. A primeira vez que um missionário está sendo enviado, quem foi que o Espírito Santo separou? Os melhores, os mais bem qualificados, os mais bem preparados, porque a obra de missões, irmãos, é uma obra muito nobre, é extraordinário, é tremendo, sabe? É algo que está realmente no coração de Deus, né? E aí então, Paulo e Barnabé se separaram, sabe? Assim, irmãos, os melhores. Está no livro de Isaías, fala assim, ó: alguns dos que forem sendo salvos, alguns deles enviarei às nações. Então, estar lá nas nações não é para qualquer um, é para alguns. Esse chamado não é para todos. Todos nós precisamos estar envolvidos com a obra de missão de alguma forma. Você pode, eu já falei aqui nessa noite, você precisa estar envolvido de alguma forma, eu e você, com as nossas orações, com as nossas intercessões, com as nossas finanças. Mas ir lá é para alguns, não é para todos. Vocês estão entendendo? Quantas vezes, irmãos, a gente está lidando com isso já há muitos anos, mais de 20 anos estamos lidando com isso, eu e a pastora Adriana, né? Há 24 anos nós estamos lidando com isso, e a gente tem visto isso ao longo dessa jornada, irmãos. Assim, ó, quando a pessoa ela é enviada despreparadamente, acontece 3 níveis de frustração. A primeira frustração acontece lá no campo, as pessoas que estão lá são frustradas, né? Aí o missionário volta frustrado. Então é a frustração pessoal do missionário, frustração da expectativa das pessoas lá, frustração do missionário que voltou arrebentado, e frustração de quem enviou.
É 3 níveis de frustração. Por quê? Porque enviou a pessoa que não estava pronta, que não era os melhores. Vocês estão entendendo? Né? Então, aqui o Espírito Santo separa os melhores. E é dessa forma que nós precisamos fazer a obra de missões, irmãos. Sempre enviando os melhores, os mais bem preparados. Amém? Não importa se ele vai daqui lá para o outro lado do mundo, ou se ele vai daqui para a esquina da frente. Amém? Você está pronto, irmãos? Porque vai lidar com demônios, vai lidar com o mundo espiritual, vai causar um impacto tremendo, não é? Não pense você que não vai haver retaliações, mas aqueles que estão preparados, eles sabem se resguardar, amém? Não é? E aí então olha só o versículo 3, então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Então, a igreja de Antioquia, eles não apenas liberaram Saulo e Barnabé, né? Não, a igreja de Antioquia, irmãos, ela foi junto com eles, né? É como que se a mão deles estivesse sobre a cabeça de Paulo e Barnabé o tempo todo. Nós estamos com vocês, nós estamos juntos, nós vamos com vocês em oração, em investimento financeiro, nós estamos juntos. A igreja, ela precisa ter essa consciência, que o missionário é um braço dela lá do outro lado do mundo, não é? E o versículo 4 fala assim, ó, enviados pois pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles foram enviados dessa forma, não é? Debaixo de toda uma graça de Deus, e é assim que o missionário precisa ser enviado. Quando você estudar o capítulo 13 aqui do livro de Atos, o capítulo 14 e o capítulo 15, conta essa história da primeira viagem missionária de Paulo, irmãos. Foi extraordinário o que Deus fez, irmãos, foi ímpar, foi gigantesco, foi tremendo. Eles plantaram, irmãos, pelo menos umas 9 igrejas num curtíssimo espaço de tempo, sabe? Paralíticos andaram, cegos viram, leprosos foram limpos, mortos foram ressuscitados, sabe, irmãos, assim, endemoniados ficaram libertos. Foi tremendo, irmãos, foi extraordinário. Por quê? Porque eles estavam encomendados debaixo de uma graça de Deus. Quantos aqui querem ser abençoados e prosperar naquilo que você tem colocado na sua mão? Você precisa estar encomendado debaixo de uma graça, meu irmão. Quantas pessoas, irmãos, querem prosperar soltas na vida? Sabe, isso não funciona no reino de Deus. Você precisa estar conectado, meu irmão. Deus colocou pessoas aqui nesse lugar sobre a sua vida para encomendar a graça de Deus sobre você. Quando nós estamos encomendados debaixo da graça de Deus, tudo que você colocar a sua mão vai prosperar. Você pode crer nisso? Assim, ó, lá no seu serviço vai prosperar, lá na sua escola vai prosperar, lá na sua família vai prosperar. Por quê? Porque você está encomendado debaixo da graça. Foi assim que Paulo e Barnabé foram enviados, encomendados pela graça de Deus. Aleluia! Sabe, irmãos, a graça de Deus é tudo que nós precisamos, não é? A graça de Deus, eu digo assim, que a unção de Deus. Quantos querem ser ungidos aí? A unção de Deus é extraordinária. A Bíblia fala que a unção despedaça o jugo. Amém? Quando você é ungido, sabe, você não fica jugo sobre você. A unção despedaça o jugo. Mas a unção é algo que Deus nos capacita para ter, não é? Quando você não tinha capacidade de fazer alguma coisa, sabe? Aí então a unção, ela vem sobre a sua vida e você é capacitado para fazer aquilo que naturalmente você não faria. Isso é unção. E o que é graça? A graça não depende de você, né? A unção é quando Deus faz através de você. A graça é quando você cruza os braços e Ele faz por você. É Deus fazendo. Sabe, irmãos, é por isso que nós precisamos estar encomendados pela graça, porque a graça é muito melhor do que a unção. Porque é Deus fazendo. Foi assim que o apóstolo Paulo e Barnabé foram encomendados pela graça de Deus. Aleluia.
Quantas vezes a gente faz coisas que não dá certo, irmãos? E você labuta, e você peleja, e você continua pelejando, e vai, e as coisas não fluem. Por quê? Porque não tem graça, não está encomendado pela graça. Então se conecte, meu irmão. Sabe quando que essa graça vem sobre a sua vida? Quando tem uma mão sobre a sua cabeça, sabe? Porque flui do trono, vem de Deus, é efeito cascata. Amém? E aí então eles foram, irmãos, fizeram uma obra extraordinária, tremenda, plantaram igrejas, tremendo, mas também foram extremamente resistidos. Foram resistidos pelos judeus, resistidos. Os próprios judeus resistiram Paulo e Silas, Paulo e Barnabé. Foram resistidos pelos gentios, extremamente resistidos. Tem um momento na cidade de Listra que Paulo é apedrejado, a pastora Adriana falou disso ontem. Ele foi apedrejado, irmãos, e eles pensaram que ele tinha morrido, arrastado ele para fora da cidade, jogado o corpo na porta da cidade. E os discípulos dele reuniram em torno dele, ficaram lá olhando para Paulo, pensando, e agora? De repente ele se levanta, irmãos, bate a poeira do corpo e vai para frente. Como estão entendendo? O que te faz parar, meu irmão? Não se detenha diante das pressões que a vida te impõe. Sabe, eu quero dizer para você que se o diabo, ele tem resistido você, ele tem resistido o seu ministério, ele tem resistido a sua casa, é porque por trás dessa resistência tem uma grande vitória te esperando. Então, fique atento, sabe assim, não se dobre, meu irmão, não se detenha diante das resistências. Se os gentios estão te resistindo, bola para frente. Se os judeus estão te resistindo, bola para frente. Quem são os gentios? São os de fora. E quem são os judeus? São os de casa. Sabe? Você vai enfrentar resistências lá fora. Você vai enfrentar resistências talvez até piores dentro de casa. Mas não se detenha. Não se detenha. Resistências pessoais, limites na área da saúde, limites financeiros. Nada disso pode nos fazer parar, amém? Sabe por quê? A palavra de Deus fala assim: fiel é o que nos chama, o qual também fará. Ele fará. Você pode crer nisso? Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Então, querido, Ele vai fazer em nome de Jesus, não é? Assim como ele usou Paulo e Silas. E aí então a palavra de Deus conta assim, que depois de tudo aquilo que Deus tinha feito, eles resolveram voltar para Antioquia para dar relatório. Porque muitos judeus tinham sido batizados com o Espírito Santo, tinham se convertido, muitos gentios tinham se convertido, tinham sido batizados com o Espírito Santo, aquela coisa tremenda. Foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado entre os gentios, assim, de forma efetiva. E aí então eles decidiram voltar para Antioquia para dar relatório. Eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite: você tem a quem você dá relatório? Tem uma pessoa sobre a sua vida que você se reporta, que você fala, olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu tenho feito isso e isso também. Alguém que você dá obediência. Olha, querido, eu quero dizer para você que se você não tem, você precisa ter essa pessoa. Amém? Sabe por quê? Porque você não é filho sem pai. Você recebeu uma paternidade do céu. Amém? E você precisa estar conectado com o céu, meu irmão, através dessa filiação. Quem não dá relatório é bastardo, irmãos. Ele não tem ninguém sobre ele, não é? Então a gente vê o exemplo do apóstolo Paulo. Aqueles homens, irmãos, que tiveram uma obra passada extraordinária, tinham uma obra presente, sabe assim, ó, incontestável, mas eles se humilharam. Vamos lá prestar conta. Amém? Então você precisa alguém a quem prestar conta. Isso faz parte do céu, faz parte do sistema de Deus. E é assim que Deus vai fazer você prosperar naquilo que você tem feito. Quantos estão entendendo? E aí então, irmãos, olha que tremendo. Eles foram, e aí desceram alguns judeus nas igrejas que eles tinham plantado durante o tempo que eles estavam lá, e disseminaram uma palavra assim, ó: se vocês não se circuncidarem, vocês não vão para o céu. E a Bíblia fala assim que houve grande dissensão entre eles: circuncida ou não circuncida? Brigaram.
E aí então levaram aquela questão para Antioquia para ser resolvido. Chegou lá, eles falaram: não, nós não temos competência para resolver isso, não, vamos para um presbitério mais alto. Foram para Jerusalém. A Bíblia fala assim que os apóstolos se reuniram para discutir aquela questão, irmãos, e houve grande dissensão entre eles, grande discussão entre eles, se devia circuncidar os gentios ou não. E aqui no capítulo 15, no versículo 19, né, depois que vários discursaram, Pedro discursou, Tiago ele se levanta e ele dá uma palavra, e aqui tem o resumo da palavra que ele dá. Ele fala assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Então, primeira, bem como das relações sexuais ilícitas. Segunda, da carne consagrada, da carne de animais sufocados. Terceira, e do sangue. Eram apenas 4 recomendações, irmãos, mais nada, não é? Então, nós que somos a igreja gentia, nós estamos debaixo dessas 4 recomendações. Você não deve levar para sua casa coisa contaminada por ídolo, roupa que foi consagrada lá no centro espírita. Cuidado, a Bíblia fala assim: não meterá coisa abominável no teu lar. Cuidado, é maldição, atrai demônios, é janela para demônio entrar na sua casa. Quantos estão entendendo? Então não meta coisa abominável na tua casa. Olha só, relações sexuais ilícitas. Querido, o sexo foi feito para o casamento. Quantos são casados aí? Levanta a mão. Você pode, dentro da aliança do casamento. Quantos são solteiros? Para você está vedado ainda. Você não pode. Amém? Quer ter uma vida sexual ativa? Case. E tenha sexo só com o seu parceiro. É assim que é lícito. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Amém? O resto é ilícito. Vai atrair demônios para a sua vida, não é? E que mais? Da carne de animais sufocados. Então vai matar a galinha, não é? Aqui no Brasil não é muito comum você ver animal sufocado, mas quando você vai no exterior, isso é comum, irmãos. Eles sufocam o bicho, matam por sufocamento. Aqui no Brasil não, a gente degola, porque a nossa cultura ela é judaico-cristã. Mas tem algumas famílias que sufocam a galinha, já viu isso? Destronca o pescoço dela. Não faça isso, deixa o sangue verter. Amém? Por quê? Porque está na Bíblia, não é? E do sangue, olha, não coma sangue. A palavra de Deus fala que nós não podemos comer sangue, irmãos. Está escrito. É uma recomendação para nós gentios e também para os judeus. Lá em Minas tem um prato que é delicioso, chama frango a molho pardo. Tem algum mineiro aqui? Não, só eu. Aqui é cabidela, né? Frango é cabidela. Não coma. Coma não. Por quê? Abominação, pecado. A Bíblia fala que não é para comer sangue, ainda que seja maravilhoso. Por quê? Porque é melhor você abrir mão do que é maravilhoso e ficar bem com Deus do que atrair demônios para a sua vida. Quantos estão entendendo? Aleluia. Então essa é a recomendação. Agora, apóstolo Paulo e Barnabé tinha uma recomendação para a igreja, e a palavra de Deus fala assim que ele chamou Barnabé: agora nós vamos lá e nós vamos contar para as igrejas que não precisa circuncidar, é só isso aqui. Não estou entendendo? E aí então eles desceram. Barnabé chamou Paulo e ele falou assim: eu quero levar João Marcos. E Paulo falou: não, João Marcos não vai, porque João Marcos tinha ido com eles na primeira viagem, só que ele abandonou a viagem no meio do caminho. Paulo ficou bravo. E Barnabé falou: eu vou levar João Marcos. Ele falou: não vai. Ele falou: vou, não vai, vou, não vai, vou, não vai. Brigaram feio, irmãos, a ponto de se separarem. Olha para você ver, os 2 apóstolos de Jesus. O que a gente aprende com isso? Que essas questões, irmãos, de relacionamento, elas acontecem desde a igreja primitiva. Eventualmente a gente vai brigar mesmo, mas tudo é para o crescimento do reino. Amém? Você pode crer nisso? É difícil crer nisso, mas olha, eu quero dizer para você, querido, que Deus não perde o controle da obra dele não. Amém? Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro. Paulo convidou Silas e eles foram lá nas igrejas,
E Barnabé foi com João Marcos para o outro lado, e o reino cresceu em nome de Jesus. Então, quando você vê alguma confusão, alguma briga, alguém deixando alguém, sabe assim, fique com seu coração em paz, meu irmão. Não seja partidarista, amém? Não tome partido, não. Deus está no controle, Ele não perdeu o controle, amém? E aí então, olha que interessante aqui no versículo 4, Paulo pegou Silas e foram lá nas igrejas que eles tinham plantado. No versículo 4 fala assim: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões, capítulo 16, 4, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então presta atenção aqui, você tem observado as direções apostólicas que têm vindo sobre a sua vida? Hoje o pastor subiu aqui e anunciou um monte de direções apostólicas aqui. Vai ter, como é que chama o negócio lá? Tiflame. Negócio chique, né? Vai ter o Tiflame. Irmãos, quantos fazem parte dessa igreja aqui? Para quê? É para os jovens e adolescentes? É geral. Então, quantos fazem parte dessa igreja aqui? Você não pode ficar de fora, meu irmão. Por quê? Porque é uma direção apostólica, amém? Vocês estão entendendo? Né? Então, não se sinta escusado. Deus está te chamando para você cumprir uma direção. Então, quais outras direções que tem aqui, que estão emanando daqui para a sua vida? Receba elas e pratique. Sabe por quê? Quando você pratica essas coisas, pelo menos duas coisas acontecem na sua vida. Olha que tremendo. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas. Olha que tremendo. Quando você observa a direção que é trazida, vem o que sobre a sua vida? Fortalecimento. Já viu aquele crente fraco? Nublou o tempo. Hoje eu não vou não. Medinho do pé esquerdo, dedinho mindinho do pé esquerdo está destroncado. Hoje não vou não. Ele é fraco, ele não suporta nenhum tipo de pressão da vida. Tudo é motivo para ele não observar a direção. Ele está enfraquecido, ele está fraquinho. Sabe, irmãos, se fortaleça, esteja, participe, porque quando você participa, quando você faz aquilo que é direcionado, vem fortalecimento sobre a sua vida. Não vai ser qualquer coisa que vai abalar você. Você está fortalecido no Senhor, amém? E o que mais? Olha que interessante. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então é fortalecimento e multiplicação. Quantos aqui querem multiplicar? Sabe, irmãos, a Bíblia, quando você vai estudar, lá no livro de Jó fala isso, né? Que o universo está em crescimento. Quando você estuda sobre astrofísica, você descobre isso, né? Que o universo está em crescimento, ele tá expandindo. Então tudo que Deus faz tem uma vocação para crescer, meu irmão. Mas muitas vezes a gente olha para a vida das pessoas, ao invés de crescer, eles estão diminuindo. Eles estão minguando. Não, Deus não te chamou para isso, não. Deus chamou você para um crescimento, para multiplicação, para expansão, amém? A sua empresa, ela não pode ser a mesma que foi ano passado, ela tem que ter crescido. A sua casa, né? A vida espiritual da sua família não pode ser a mesma, precisa ter crescido. Tudo que você está debaixo da sua tutela, debaixo da sua batuta, precisa crescer, porque você é homem de Deus, você está debaixo de direção apostólica, você vai prosperar, você vai romper limites sempre. Quantos creem? Então pratique aquilo que tem sido direcionado para você aqui, que está derramando sobre a sua vida. Não seja apenas ouvinte, seja praticante, não é? Porque essas duas coisas vão acontecer. E aí então, irmãos, aqui no versículo 6 do capítulo 16, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, eles começam a segunda viagem missionária de Paulo. Eles já tinham passado pelas igrejas,
E agora olha só para você ver que interessante. E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Irmãos, todas as vezes que eu li isso aqui, eu ficava em crise. Sabe por quê? A Ásia, irmãos, é um lugar de uma escuridão espiritual, irmãos, terrível. O povo é um povo adorador. Eu já falei, né? Ali nasceu as 3 principais fortalezas anticristãs do momento, que é o hinduísmo, o budismo e o islamismo. Então você vai no mundo hindu, as mulheres, elas começam a adorar 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, sabe? Elas começam a tocar o sininho, e abre a janela da casa, acende os incensos, e elas fazem isso, sabe assim, com muito zelo, 5 vezes todos os dias. Elas queimam incenso, elas tocam o sino, atraindo os demônios, os deuses do hinduísmo para a vida deles, para a casa deles. Com muito zelo, entra dia, sai dia. Eles param tudo que eles estão fazendo, irmãos. E eles têm aquele momento de adoração. Eles adoram, afinco, não é? Sabe, nós estivemos lá agora em Katmandu, no maior templo budista fora do Tibete, é lá no centro de Katmandu, um bairro tibetano que tem lá. Nós passamos lá, chegamos, era bem cedinho, e aquele povo, sabe assim, adoradores de Buda, né? Os budistas, eles estavam lá. Tem uma área que é bem maior do que esse templo aqui, bem maior, e lá tem umas tábuas assim, largas, de 70 centímetros de largura mais ou menos assim, uns 4 metros de comprimento, e as pessoas, elas se posicionam em frente àquelas tábuas, irmãos, e elas fazem as suas reverências, e ajoelham, e deitam, e rezam, e levantam, e reverenciam, e ajoelha, e deita, e faz as suas reverências, irmãos, horas a fio. Nós estivemos lá de manhã, eles estavam lá, voltamos ao meio-dia, eles continuavam lá, chegamos lá à tardinha, no finalzinho da tardinha, eles permaneciam lá, pastor, adoradores. A Bíblia fala assim que tem zelo de Deus, mas sem entendimento, sabe assim, ó, horas a fio do nascer do sol. Eu perguntei para o pastor Silvio, esse pessoal está aqui o dia todo. Ele falou, Elmar, do nascer do sol ao pôr do sol. Eles adoram intensamente, horas a fio. Quantas vezes, irmãos, nós não temos sofrimento para esperar 1 hora de culto? Mas eles estão lá adorando um Deus que não pode fazer nada para eles, irmãos. Quando você vai no mundo islâmico, nós estávamos dentro de uma loja, irmãos, e deu a hora da reza deles lá. Os caras empurraram a gente para fora da loja. Os carros param no meio da rua, eles tiram o tapete de dentro do carro, esticam o tapete no chão, se volta para Meca e adoram 3 vezes por dia. Aonde eles estão? Eu falava, Deus, mas por que o Senhor não permitiu Paulo ir para a Ásia? De repente, Paulo e Silas lá podia ter causado um impacto, né, do evangelho naquela região. Irmãos, isso me trazia uma crise. Eu falava, meu Deus, como assim? E aí depois eles foram para Bitínia, tentaram ir para Bitínia. A Bitínia, irmãos, é as portas da África. Já é África, não é? O que mais me assusta na África, irmãos, é a fome. Na Ásia você vê miséria, mas dificilmente você vê fome. Agora na África não, na África você vê fome. Nós estivemos fazendo um seminário lá agora, um intensivão com eles, e no segundo dia do seminário chegou uma turma, eram uns 30 jovens, com aquelas esteirinhas de palha debaixo do braço, irmãos, uma matulinha assim, bem pobre, eles bem mal vestidinhos assim, bem maltrapilho mesmo, chegaram, né, aqueles 30 rapazes, na hora do almoço, irmãos, e eles começaram a comer, tinha shima, que é aquele angu de milho branco, e um molhinho de peixe, eles fazem as bolinhas de angu na mão assim, molha no molho de peixe e come. Irmãos, eles começaram a comer, eles foram comendo. Eu fiquei impressionado de ver aqueles homens comendo, irmãos, mas eles comeram muito. Eu chamei o Lucinei e falei, Lucinei, eles não estão comendo muito não? Ele falou, pastor, isso aí deve ter 3, 4 dias que não come. Aí eu falei assim, não pode. Ele falou, andaram 30 quilômetros, irmãos, 36 quilômetros a pé, para chegar no seminário. Aí ele chamou um deles, irmão, quantos dias tem que você não faz nenhuma refeição? 3 dias, pastor. 3 dias, irmãos.
Quantas vezes nós somos chamados para um jejum e a gente não dá conta de ficar sem comer até a hora do almoço ou até o final da tarde? Lá é a coisa mais comum, irmãos. E isso entre eles, assim, é generalizado. Jovens, crianças, adultos, criancinhas, irmãos. 3 dias, coisa mais normal do mundo. Sem comer nada. Quantos tomaram café da manhã aqui hoje? Quantos almoçaram? Quantos tomaram café à tarde? Quantos jantaram? Isso é coisa que eles fazem, talvez, em 2 semanas. Que você faz num dia. Eu ficava, Deus, mas por que você não permitiu Paulo ir para a África, Senhor? Talvez a África não teria fome, porque o Evangelho ele é transformador, amém? O Evangelho ele gera prosperidade. E aí um dia, o Marcelo Belitardo levou os órfãos do Sudão lá na MCM. E aí sentou eles assim lá no auditório que nós temos lá, e eles começaram a testemunhar. E uma menina, a Beth, que é a pastora daquela igreja do campo de concentração, ela levantou e começou a contar a história dela. E ela falou, irmãos, eu um dia estava com muita fome, e eu saí para o meio do mato para procurar uma casca de árvore, porque os meus irmãos estavam todos chorando de fome, e ela órfã, ela tinha 16 anos naquela altura, e ela cuidava de mais 6 irmãos. A mãe morreu no parto do último irmão, e o pai morreu na guerra. Então, o Sudão, irmãos, é um país de órfãos cuidando de órfãos. E aí então, ela falou que todo mundo com muita fome, e ela foi para o meio do mato procurar essa casca de árvore para comer, e diz ela que passou por todas as árvores, já não tinha mais casca de árvore, e diz ela que bateu um desespero, pensou assim, eu vou morrer, meus irmãos vão morrer, vai morrer todo mundo. E ela se ajoelhou, e ela fez uma oração assim, Senhor, se há um Deus maior do que Alá, envia alguém para falar desse Deus aqui para mim. E aí então, irmãos, Marcelo Belitardo chegou lá daí 30 dias. Olha que coisa linda. Eu digo que isso é o clamor das nações. As nações estão clamando, amém? Olha só o que a palavra de Deus fala aqui no versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Sabe, havia um desespero na Macedônia, assim como havia um desespero da Beth lá no Sudão. Eu quero dizer para você que as pessoas, elas estão desesperadas, irmãos. Talvez você vai atender o clamor das nações lá do outro lado do mundo, mas talvez você vai atender o clamor das nações ali do seu vizinho que mora em frente à sua casa, do seu colega de trabalho que está desesperado, clamando, se tem Deus, se existe Deus, Ele vai fazer alguma coisa por mim hoje. Eu quero dizer para você que você está cheio de Deus, e você é a resposta para Ele. Sabe, irmãos, nós somos a resposta das nações, nós somos a resposta dos que clamam. Você pode ser poderosamente usado pelo Senhor, não é? Olha só o versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, imediatamente, sabe, irmãos, nós precisamos ser prontos, nós precisamos ir à necessidade dos perdidos agora, hoje, imediatamente. Nós não podemos deixar para depois, irmãos. As pessoas podem morrer. Vocês estão entendendo? Há um clamor, há um desespero. Eu quero dizer para você que você é a resposta. Quantos aqui querem ser a resposta? Levanta sua mão e diga, eu quero ser a resposta. Sabe, meu querido, Deus quer usar você. E aí então o apóstolo Paulo, ele foi, irmãos, ele chegou na cidade de Filipos, e a palavra de Deus conta assim, que ele foi para o lugar da oração, sabe, porque tudo começa com oração, tudo precisa ser conduzido pela oração, e tudo tem que terminar com oração. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, não importa se você vai abrir uma célula, ou se você vai comprar um carro, não importa se você vai fazer uma compra no supermercado, ou se você vai visitar o seu vizinho. Ore, coloque diante de Deus. A oração, irmãos, é o ingrediente que vai mover o céu em seu favor, amém?
não é? E Paulo e Silas chegaram ali naquela cidade em Filipos, e eles foram orar, para entender de Deus o que eles vão fazer. E a palavra de Deus conta assim, que algumas mulheres afluíram para lá, entre elas Lídia, que era uma mulher rica, e a Lídia convidou eles para ir com eles para casa, deu pousada para eles, e eles ficaram ali. Ela creu, sabe, irmãos, quando você assim, falar do amor de Deus, sempre vão ter aqueles que vão abrigar a palavra no coração. É tremendo. Abra sua boca, deixa Deus te usar, meu irmão. Eu gosto muito de contar o testemunho da minha mãe, irmãos. A minha mãe é uma mulher desesperada por Deus. Ela procurou Deus no Seixonoê, procurou Deus na Rosa Branca, procurou Deus, sabe, na mesa do Espiritismo, procurou Deus no Candomblé, na Quimbanda, na Umbanda. E nesse tempo ela estava na Umbanda. Desespero por Deus, irmãos. Ela era sedenta de Deus, ela queria Deus, queria encontrar Deus. E um dia ela foi convidada para ir na casa da minha tia. Ela foi lá, e estava acontecendo um culto no vizinho do lado, e aquele desespero dentro dela por Deus, e começaram a cantar um cântico assim, com cego andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, e o seu sangue verteu, para salvar o tão pobre pecador. Irmãos, diz ela que o coração dela começou a queimar, começou a pegar fogo, e minha tia falou assim: vamos sair daqui, porque essa música está muito chata. Ela falou: não, deixa eu ficar aqui, meu coração está queimando. Vocês estão entendendo? Se você não sabe falar, leve o culto para sua casa, deixa o seu vizinho escutar os louvores, porque Deus sempre vai ter aqueles que vão abrigar a palavra no coração. E ela conta assim que no outro dia ela foi para a igreja, foi procurar uma igreja, e diz ela que custou esperar o pastor terminar de pregar para ir lá na frente. Ela foi na frente, e o pastor liberou uma palavra tremenda no coração dela. Falou assim: hoje Deus está acendendo uma chama no seu coração, senhora, que vai, sabe, incendiar toda a sua família. Irmãos, que palavra profética tremenda. Toda a minha família, somos vários pastores, irmãos. Eu tenho uma irmã que é missionária lá no Senegal, do outro lado do mundo. Todo mundo no altar, né? Meus tios se converteram. Irmãos, sabe assim, Deus, Ele quer usar você, né? E Paulo e Silas começaram aquela igreja ali, irmãos, e ali em Filipos, sabe, com Lídia. E um dia eles estavam indo para o lugar da oração de novo, porque a oração ela é incessante, ela tem que ser o tempo todo. E abriu conta assim que uma menina começou a ir atrás deles, clamando, dizendo assim: esses são homens de Deus, esses são os santos homens de Deus, mas era um espírito imundo. E Paulo pôs a mão na cabeça dela e falou: vai, sai dela. E ela ficou liberta. Só que ela adivinhava. E quando os donos, ela era uma escrava que adivinhava. Quando os donos dela perceberam que eles tinham perdido a esperança de lucro, tomaram Paulo e Silas, rasgaram as vestes deles, açoitaram eles, levaram eles aos pretores da cidade. A palavra de Deus conta assim que o pretor da cidade mandou açoitar Paulo e Silas com 39 varadas cada um. Irmãos, aquilo era uma sessão de tortura violentíssima. Não era uma vara qualquer, era uma cana de 1 polegada mais ou menos de diâmetro, um porrete muito pesado. E era tão violenta a sessão de tortura, que eles acreditavam que a pessoa, o limite que alguém pudesse suportar era 40. Então eles não davam 40, eles davam 39, para que a pessoa não morresse. E eles moeram, no bom português, irmãos, moeram Paulo e Silas no cacete. Estavam muito machucados, irmãos, com as roupas rasgadas. Levaram eles, e o pretor da cidade diz assim: coloca eles no cárcere interior, onde estão os presos mais perigosos. Foram lançados naquela masmorra, prenderam as mãos deles em algemas, colocaram os pés deles no tronco, cerraram eles em cadeias, dentro de uma cela. Você tem sido perseguido aí, meu irmão? Está passando por guerra? Está passando por luta? Tem algemas? Tem prisão nos seus pés? Tem cadeias prendendo você? O que está pegando? Olha, querido, a palavra de Deus aqui não menciona em nenhum momento Paulo e Silas reclamando. Tipo assim: Senhor, eu queria ir para Bitínia, o Senhor não permitiu. Eu queria ir para a Ásia, o Senhor não deixou. Agora eu estou aqui nessa cadeia. Nhenhenhen. Não, meu irmão, para de nhenhenhen.
Decida adorar a Deus, amém? Pare de reclamar. A Bíblia diz assim que Deus odeia o murmúrio. Não reclame, adore a Deus. Sabe por quê? A nossa adoração, irmãos, ela tem o poder de atrair o céu, né? A Bíblia fala assim que Paulo e Silas, eles estavam lá no cárcere, e perto da meia-noite, eles cantavam e oravam ao Senhor, e os demais presos da prisão escutavam. Ah, irmãos, que coisa linda. Sabe o que eu digo? Que foi ali naquele lugar, espírito de graça e súplica invadiu aquele ambiente de uma forma tremenda, irmãos, extraordinária. A presença de Deus foi entrando ali, né? Eu digo assim que eles foram atraindo os anjos. A música do pastor Antônio Cirilo, né? Eu chamo os anjos, eu chamo os arcanjos, eu chamo os querubins. O céu foi invadindo aquele ambiente. Eu quero dizer para você que é tudo que nós precisamos, irmãos, que o céu estacione sobre o nosso caos, estacione sobre a sua enfermidade, estacione sobre a sua vida financeira, estacione sobre o seu casamento. Quantos querem mudança aí? Chame o céu, atrai a presença de Deus, deixa Deus vir, deixa Ele vir, meu irmão. O livro de Ezequiel fala assim que o trono de Deus tem rodas. Sabe, irmãos, o trono de Deus não está estático, o trono de Deus não está parado, Deus não está de braço cruzado, não. O Deus que nós servimos é um Deus que interage. Se nós clamarmos, Ele vem. Isaías diz assim, ó, que Ele veio a voz do que clamava. Quando há clamor, Ele vem. Você pode crer nisso? Paulo e Silas continuavam adorando a Deus. Eu imagino que foi enchendo aquele ambiente, né? Aquele ambiente de caos, com a presença do Senhor, foi enchendo. Aí no versículo 25 fala assim, ó: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O versículo 26 fala assim, ó: de repente, irmãos, como eu amo essa expressão. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus do de repente. Sabe, Ele não age de hora marcada. Ele não vem, às vezes, quando nós precisamos, quando nós achamos que Ele deveria vir. Ele vem de repente, quando a gente menos espera. Ele vem em seu favor, meu irmão. Ele vem, irmãos, Ele vem. Olha que tremendo. De repente sobreveio tamanho terremoto. Sabe, irmãos, Deus quer sacudir as estruturas da sua vida nessa noite. Deus quer causar um terremoto que vai fazer com que coisas extraordinárias aconteçam na sua vida. Olha que tremendo. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Sabe, irmãos, aquele impacto tremendo, que quando a presença de Deus se manifesta. Eu fui um jovem que queria Deus, irmãos, a minha vida inteira. Eu era de uma igreja muito tradicional, não acreditava nos dons do Espírito. Mas aí chegou um pastor lá e começou a buscar a Deus, levar os jovens a buscar a Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo. E um dia ele fez uma vigília, nós éramos uns 30 jovens. Ele falou assim: agora vamos fazer grupos que Jesus vai batizar aqui nessa noite. Irmãos, tremendo. Começou a vir ondas de poder naquele lugar, entre os jovens. E os grupos foram sendo visitados, as pessoas começaram a orar em línguas, sabe assim, e sapatear, e o mover de Deus tremendo, foi sacudindo aquele ambiente, aquele barulhão de glória a Deus. De repente aquela unção chegou no meu grupo, irmãos, e foi uma descarga elétrica assim na minha vida, e eu comecei a me tremer todo, eu perdi o controle, eu fiquei todo descontrolado, fiquei bêbado, consegui ficar em pé, irmãos. Aquele dia foi tremendo. Eu não consegui falar em línguas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nunca mais a minha vida foi a mesma. Aquele dia Deus marcou a minha vida. Cadeias caíram. Sabe, porque quando você vê a glória de Deus, a Bíblia diz assim que, como com rostos desvendados, contemplamos a sua glória e somos transformados. Toda vez que nós vemos a glória de Deus, vem transformação, meu irmão. Quantos aqui querem ser transformados? Deus, Ele quer manifestar a sua glória na nossa vida nessa noite. Sabe assim, ó, Ele quer manifestar a glória dEle no seu caos. Ele quer abalar as estruturas que Satanás levantou na sua vida de prisão, meu irmão.
A Bíblia diz assim que as cadeias caíram de todos. Eu imagino que o trono de Deus estacionou naquele lugar, causou um impacto espiritual. Um impacto espiritual tremendo, que se manifestou no mundo físico. As cadeias caíram, as portas do cárcere abriram, os pés de todos foram soltos. Sabe, irmãos, o avivamento, ele tem esse poder. Quando o trono de Deus se manifesta, sabe assim, ó, quando o trono de Deus vem, as pessoas que estão em torno de você vão ser abençoadas. A Bíblia fala assim que as cadeias caíram de todos, as portas do cárcere abriram para todos, todos que estão em torno de você vão ser abençoados. Não é só para você, meu irmão. Eu quero dizer para você que Deus, ele quer abençoar as pessoas que estão em torno de você poderosamente. Deus quer causar um avivamento na sua vida tremendo. E a palavra de Deus conta assim que o carcereiro, quando viu aquilo, as portas abertas, todo mundo livre. E eu digo assim, irmãos, que o maior milagre daquele dia não foi o fato das cadeias terem caído, as portas do cárcere terem sido abertas. Não, o maior milagre que aconteceu naquele dia foi que aqueles presos perigosíssimos, talvez estupradores terríveis, homicidas sanguinários, nenhum deles fugiu. Por que não fugiu, irmãos? Porque havia naquele lugar espírito de temor de Deus. Porque diante do poder de Deus, o coração mais duro que existe, irmãos, derrete. Quando a unção de Deus toca, sabe assim, a gente derrete, irmãos. Sabe assim, você não vai ser mais a mesma pessoa nunca mais na sua vida. Deixa Jesus tocar você nessa noite, meu irmão. Deixa o toque dele invadir você. Ele quer tirar cadeias que te prendem nessa noite. E o carcereiro tomou a espada e ia suicidar. Paulo falou com ele: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. O carcereiro ficou impactado. Como assim ninguém fugiu? Esses homens perigosíssimos. Eu preciso desse Deus. Sabe, irmãos, as pessoas, elas vão ver o testemunho de Deus na sua vida, e elas vão querer Deus por causa da transformação que Ele está fazendo em você. Eu quero esse Deus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo falou com ele assim: creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. A palavra casa aqui, irmãos, no grego é oikos, que significa convívio. Crê no Senhor Jesus e será salvo todos aqueles que convivem com você. Amém? E para nós encerrarmos, o carcereiro leva Paulo para a casa dele, batiza todo mundo, numa noite, irmãos, batizou a casa do carcereiro toda, e começou a igreja de Filipos na casa do carcereiro. Sabe, irmãos, Deus levou Paulo no cárcere apenas para salvar o carcereiro, porque Deus amava o carcereiro. Deus tinha um plano na vida do carcereiro, um plano na vida daqueles presos. A igreja de Filipos começou no cárcere. Vocês estão entendendo? Eu quero dizer para você que a sua prisão, esse momento difícil que você está vivendo, ele tem propósito. Deus quer salvar alguns através do seu testemunho, amém? Através da sua adoração. Olha que tremendo. Dá para sua Bíblia comigo lá no livro de Filipos, para nós encerrarmos. Filipenses capítulo 1. Fala assim, versículo 1, Filipenses 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros. Amém? Irmãos, Paulo escreveu essa carta aos filipenses aproximadamente 6 anos depois que ele passou pelo cárcere. Então, 6 anos depois, tinha uma igreja forte na cidade de Filipos, que tinha bispos e diáconos. Sabe por quê? Porque alguém passou pelo cárcere sem murmurar, não é? Quando você vai estudar a história da igreja dos filipenses, você descobre uma coisa, que a igreja dos filipenses, ela foi a primeira igreja plantada na Europa, e através da igreja de Filipos, o evangelho varreu a Europa, irmãos. Olha que coisa linda. Então eu quero dizer para você, querido, a sua diversidade, ela tem propósito. Deus quer fazer um milagre acontecer na sua vida, amém? Quantos creem? Então fique de pé. E eu quero orar por você nessa noite. Você que está vivendo um momento difícil,
Talvez você está passando por alguma prisão. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Sabe, talvez você está preso financeiramente. Talvez você está preso em situações de saúde. Talvez você está preso em alguma circunstância na sua vida. Deus, Ele quer mudar essa situação nessa noite. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Pode chegar para frente aqui para que os demais irmãos possam se achegar aqui. Aleluia. Olha, eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Se Deus permitiu você passar por esse momento que você tem passado, é porque Ele julgou que você era a pessoa capaz de passar por isso sem reclamar, sem murmurar, adorando a Ele. Então, não reclame mais. Adore, só adore a Ele. Adore, 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 adore. Levanta suas mãos e comece a adorar o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu te adoro por esse momento difícil que eu estou vivendo, por essa adversidade, por essa situação, por essa enfermidade. Comece a adorá-lo. Adore, adore ao Senhor. Deixa o trono de Deus vir sobre a sua vida nessa noite. Oh, labaçanda, labaxanda, Estás aqui. Levanta suas mãos, adore ao Senhor. Tua presença. Oh, Jesus. Estás aqui. Isso sente tua presença. És tudo para mim. És tudo para mim. E Senhor, oh Jesus, tudo para mim. És tudo para mim. Estás aqui, posso sentir tua presença. Estás aqui, posso sentir tua presença. Declare bem forte: Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida. És tudo.
Coloque a sua mão assim na posição de receber, ó. Todos vocês que estão aqui na frente, estenda suas mãos assim, ó, na posição de receber. Diga para o Senhor que você não vai mais murmurar, que não vai haver mais reclamação nos seus lábios, mas que vai haver adoração, vai haver oração, vai haver louvores. Diga para ele: Senhor, a partir de hoje eu vou atrair o céu. A partir de hoje o céu virá. A partir de hoje os seus anjos virão. Os seus anjos virão para o meu casamento. Os seus anjos virão para a minha família. Os meus anjos virão para minhas finanças. A sua presença virá ao seu trono. Faz estacionar o seu trono. Eu chamo o seu trono. Diga para ele aí agora. Eu quero orar por você. Estenda suas mãos assim, na posição de receber. Pai, em nome de Jesus, toda cadeia que tem prendido os meus irmãos, cada uma delas, Jesus, cada uma delas, Jesus, eu digo que são soltas nessa noite, porque o seu trono está aqui, Deus. O seu trono está nesse lugar, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que nessa hora as cadeias caem. Em nome de Jesus, cadeias que prendem o casamento, cadeias que prendem essas pessoas no vício, cadeias que prendem essas pessoas da enfermidade. Nós repreendemos agora. Em nome de Jesus, faz abrir o cárcere, Senhor. Faz libertar agora aqueles que estão presos. Financeiramente, liberta agora, Pai Deus. E nós profetizamos um avivamento, profetizamos o céu em favor dos teus filhos. Vem com o céu, Senhor. Oh, rabaxara balabaxara manai, oh, carabaseca tatireba labacoianda, necasuquiace labaxava lai. Oh, desiste, catenassi, condemona. Oh, nikiti alma, cid, alabasai. Oh, Espírito Santo de Deus. Xandecandala, cid, tadataioma. Oh, Deus de poder. Checarama, chica, tatayamasu. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Te adoramos nesses lugares. Levanta suas mãos, meu irmão, começa a adorar. Diga: eu te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Agradecemos o seu nome, Senhor. Agradecemos o seu nome, Senhor. Oh, fecha sua mão com fé assim comigo. Fecha sua mão com fé e diga: Senhor. Diga com mais convicção, diga: Senhor, a partir de hoje eu arranco da minha boca todo murmúrio, toda reclamação. Na minha boca só vai haver adoração. Eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar, Senhor, em todo tempo, em toda circunstância. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Levante as suas mãos, adore Ele. Diga: eu te adoro, Senhor, eu te adoro. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor.
você vai dar um abraço nesse irmão que está ao seu lado. Vai dizer para ele: irmão, receba o abraço de Jesus hoje. Glória a Deus. Pode voltar abençoado para o seu lugar. Pastor Paulo.